Vou mostrar a nossa sala de vacinas, ou seja, a central de vacinas do município, né, onde ficam guardadas as vacinas estocadas para serem distribuídas. O importante aqui é lembrar para todos, não só a existência da sala, mas que ela faz parte da chamada rede de frio e deve ser mantida desde o nível de produção, lá nos laboratórios do Butantan, ou do Oswaldo Cruz, ou Manguinhos, ou os laboratórios internacionais, as centrais de distribuição em todos os estados, nas centrais dos municípios e nas salas de vacina. O aspecto que eu gostaria de frisar, então, é a importância de que nós temos geladeiras ou câmaras de vacinas, né, que mantêm a temperatura em patamares de 2 a 8 graus e que isso deve ser mantido sempre, do começo ao fim, toda a linha da rede de frio. Na sala de vacina, local onde a vacina é aplicada, além das câmeras de vacina, existem e devem ser usadas as caixas de vacina, com estoque diário de uso e as caixas de vacina em uso. E essas caixas também devem manter a temperatura nos limites estabelecidos de 2 a 8 graus. Para que isso ocorra, né, é necessário então ter caixas de isopor ou poliuretano desse tipo, grandes ou pequenas, montadas adequadamente. Deve ter um termômetro de cabo extensor e devem estar aparelhadas ou montadas com o gelo reciclável, o Gelox, da forma como aqui aparece, formando o que a nossa enfermeira Flávia sempre chama de um ninho, onde a vacina vai ser adequadamente acondicionada, mantendo então a temperatura estabelecida. O cabo extensor, esse que eu estou pegando aqui, deve estar posicionado centralmente dentro da caixa, sem estar tocando no Gelox, senão a temperatura não será bem lida. Na segunda caixa aqui, que é uma caixa que seria, digamos, de estoque, ou uma caixa de transporte maior, a mesma situação. O ninho ou circundar toda a periferia da caixa e o termômetro de cabo extensor localizado o mais centralmente da caixa, de forma a que ele registre a temperatura ambiente e não a temperatura de um Gelox onde ele possa vir estar encostado. Essas caixas devem ser mantidas fechadas hermeticamente, tanto as de isopor quanto essas de poliuretano, e esse é um fator muito importante. Bom, a questão do Gelox, manter a temperatura ambiente dentro das caixas de isopor ou poliuretano, é fundamentalmente uma questão técnica de proceder corretamente ao que a gente tecnicamente chama de ambientalização ou climatização do gelo reciclado, que deve ser conservado em freezers a temperaturas de menos 10, 12 graus. Para a climatização, a gente deve então retirar o Gelox, que ficou pelo menos 24 horas em freezer, se ele já estava congelado, ou no mínimo 33 horas se ele estava completamente descongelado. Tá? O Gelox deve sair então, do freezer completamente gelado, com sinais inclusive de gelo, que pode ser percebido em qualquer coisa, deve ser depositado então, numa bancada para aguardar a climatização. Deve ser disponibilizado dessa forma. E é importante notar que eles ficarão então na bancada por um mínimo de 2 horas, climatizando ou ambientalizando, que consiste simplesmente em sair daquela baixa temperatura em que se encontrava e chegar à temperatura ambiente perto de 0 graus. O Gelox deverá formar uma camada esbranquiçada, revelando o choque térmico que está ocorrendo entre a temperatura mais baixa do gelo reciclável e o ar ambiente. Quanto mais quente o ambiente,
maior, mais rápido e mais intenso esse processo de formação da película de esbranquiçado que se forma no entorno do gelóx. Após 1h30, 2 horas, o que se espera é que o gelóx então ambientalizado venha a apresentar-se assim, umedecido, já sem aquela película branca e apresentando um envoltório de água, né, revelando a condensação do ar ambiente. Nesse momento ele está adequado para ser colocado nas caixas de isopor ou poliuretano. Devem ser enxugados com um pano de algodão limpo e próprio para esse trabalho, reservado só para esse trabalho, né? Devem ser enxugados e aí então levados para a caixa de Gelox, as caixas de vacina, onde deverão então ser disponibilizados conforme a orientação técnica. E esse procedimento feito corretamente garantirá, em um ambiente protegido do sol, uma estabilidade de temperatura de 2 e 8 graus por pelo menos 4 horas. Se a caixa não precisar ser aberta com muita frequência, até mais, até períodos de 8 horas. É sempre bom lembrar que a climatização feita corretamente garante um maior tempo de utilização desse Gelox nas caixas de vacina, diminuindo aquela preocupação da troca. As pessoas às vezes achando que se colocar gelo reciclável mais congelado, obterão melhor duração. É exatamente o contrário. Quanto mais congelado, mais problemas ele cria, mais obriga a abrir as caixas, criando uma grande dificuldade. Só uma outra coisa que é bom lembrar é que na hora que o Gelox é colocado no mercado, eles não devem ser sobrepostos, porque isso dificulta o contato com o ar ambiente e tende a condensar maior quantidade de água entre as peças, dificultando ainda mais o processo de ambientalização. Então eles devem estar sempre colocados na bancada, lado a lado, sem sobreposição. E isso é muito importante porque você tem um processo mais rápido e mais eficiente. Um procedimento fundamental em sala de vacina, dentro da rede de frio, é o controle diário e frequente, quando possível, das câmaras de vacina. Esse controle segue um padrão estabelecido na folha de registro de temperatura, deve ser feito pelo menos 2 vezes na sala de vacina, uma logo ao abrir-se a sala para começar os trabalhos e outra no final do dia, quando os trabalhos estiverem sido encerrados. Em situações de muito uso, essa recomendação deveria se repetir por mais vezes, no meio do dia, após o almoço, no início do almoço. A verificação consiste, então, de fazer o registro das temperaturas máxima, mínima e momento e o devido horário em que essa verificação está sendo feita. A verificação de temperatura de máxima e mínima deve ser realizada então com a geladeira aberta. O enfermeiro deve estar posicionado na altura do termômetro, mantendo-o na vertical, e deve então ler as colunas de máxima, mínima e momento, e imediatamente após proceder o que a gente chama de zeragem dessa coluna, tá? Apertando ou usando um ímã para isso. O termômetro de máxima e mínima pode ser verificado nesse modelo que está fora da geladeira. Apresenta então a coluna de mínima, que é essa azul, e que vai sempre registrar temperaturas mais baixas. Do lado oposto, a coluna de máxima, também o lado azul, vai apresentar sempre as temperaturas mais altas. E a coluna de momento, que é a coluna prateada, que costuma apresentar a temperatura no momento registrado dentro da geladeira. Hoje nós já começamos a usar, estamos testando e talvez venha a ser introduzida nas unidades, o termômetro digital,
que é um termômetro que já vem sendo testado, que apresenta boa solução, de manuseio simples e que pode ficar fora da geladeira e que tem a vantagem, né? A grande vantagem que vemos nele é a questão de que ele tem uma memória. Então, possibilitando que o enfermeiro ou o auxiliar de enfermagem que fazem os registros da vacina recapitule ou verifique a ocorrência de temperatura ocorridas em dias antes. Então, não tendo aquele problema de ter esquecido de ler, ter esquecido de anotar, esse aparelho vai permitir, então, um registro mais seguro da ocorrência de temperaturas na geladeira. É um instrumento que não está disponível para a rede ainda, mas que em breve a gente acredita começará a ser usado, substituindo os antigos termômetros de máxima e mínimas, que, embora muito bons, têm o inconveniente de só exigirem o registro de imediato e não fazerem um registro recapitulativo das ocorrências anteriores. É isso que eu tinha para falar.